Bom dia a todos, a paz do nosso Senhor Jesus. Bom dia a todos, a paz do nosso Senhor Jesus. Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão para entrega da medalha Tiradentes ao pastor Márcio de Carvalho Leal, presidente da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Solicito ao cerimonial que conduza o homenageado até essa mesa. Nesta mesma sessão, comemoraremos os 163 anos do congregacionalismo pátrio e da implantação da primeira denominação evangélica no Brasil. Faremos também a entrega de 11 moções de congratulações e aplausos. Queria também aproveitar, fugindo um pouquinho o protocolo, para dizer que esta casa aprovou, no dia 11 de abril de 2017, um projeto de lei de minha autoria que criou no calendário das datas comemorativas do nosso estado, do estado do Rio de Janeiro, a data de 6 de janeiro de 2010, como Dia da Igreja Congregacional no Rio de Janeiro. Para quem quiser registrar, Lei 7.257, autor, deputado Milton Rangel. Convido para fazer parte da mesa o pastor Marcos Moura. Peço o cerimonial para conduzi-lo a essa mesa de honra. Convido ainda o pastor Neucir Valentim para fazer parte dessa mesa de honra. Convido ainda para compor essa mesa de honra o senhor pastor Zefanias Santos Lima. Corrigindo, Zefanias, pastor Zefanias Santos Lima. Gostaria de convidar ainda para fazer parte dessa mesa de honra, para compor a mesa, pastor Décio Luiz Constante de Moraes, neste ato representando o pastor Josias de Carvalho.
Convido também para fazer parte dessa mesa de honra o pastor Messias de Paula Silva. Aproveitando o ensejo, queria agradecer a presença dos familiares do principal homenageado, senhora Maria da Glória de Carvalho Leal, mãe do homenageado. Cideir Barreto Leal, pai do nosso homenageado. Gabriela Leal, esposa do homenageado. Sirlene Barreto Leal, tia do homenageado. E Ana Cristina Leal, prima do homenageado. Eu convido a todos a fiquemos em posição de respeito para ouvirmos agora a execução do hino nacional.
congregacionalismo brasileiro. A intolerância religiosa enfrentada pelo missionário e pastor Robert Reid Calley talvez seja o seu marco divisor entre outros missionários pioneiros que aqui chegaram e desistiram da luta. Entre outros fatos, até porque o pastor e médico Robert Reid Calley foi maior do que todos nós imaginávamos. Os estudiosos e acadêmicos estão examinando sua trajetória e importância em pleno século XXI, em várias universidades do Brasil e do mundo, desde os discursos contundentes dos deputados, citados quase todos nominalmente, até a posição oficial do Império, sua corte e a Igreja Romana. Estamos falando daquele que foi a voz profética da sua época, como missionário, pastor e médico. História essa que é muito ampla e não cabe um apontamento como este, mas ao conhecê-la na íntegra sentirá também uma sensação diferente quando ouvir falar novamente do seu nome. Não apenas como um pastor que instalou a primeira denominação evangélica brasileira em língua portuguesa, a primeira escola bíblica dominical no Brasil e a base para o congregacionalismo brasileiro, mas vai descobrir um homem com uma envergadura política enorme e com a capacidade de se articular com a sociedade de modo inigualável, quer seja pela sua tenacidade junto ao meio mais importante de comunicação da época, os jornais, ou caminhando entre juristas, travando batalhas, seja entre deputados e padres, bispos, poderes públicos que buscavam tentativas de fazê-lo calar, através de intimidação e ameaças de morte, ou mesmo através de suas cartas contundentes e atitudes de homem que nascem com o dom e a têmpera para mudar a história e enfrentar o império e sair vencedor. Em nome do Evangelho de Cristo, a sua causa altaneira. Sim, Calley foi um homem maior do que o seu tempo, com uma perspicácia e intelectualidade acima da média e, sobretudo, com muita determinação, além de sua grande espiritualidade e paixão missionária. Não é todo dia que nascem homens como Calley. Os Calley chegaram no Rio de Janeiro em 1855, vindo dos Estados Unidos da América, com o objetivo de tornar conhecida a nossa gente a salvação eterna pelos ensinamentos bíblicos. Encontrando uma população em grande parte devotada ao feiticismo, à idolatria, Robert Reid Calley, escocês, médico pela Universidade de Glasgow e ministro do Evangelho apontado em Londres, compositor e professor, e sua mulher, Sarah Calley, evangelizadora e pintora, decidiram, sem desfalecimento, dar início à gigantesca obra a que se propuseram. Tinham a vantagem sobre outros missionários aqui apontados, de já falarem nossa língua, de falarem o português. Haviam aprendido na Ilha da Madeira, em missão semelhante. Depois tiveram de deixar a ilha juntamente com as centenas de crentes que de lá saíram em 1946 e 1948, dada a forte perseguição sofrida para instalar-se no estado de Illinois, onde a Constituição americana lhes garantia liberdade total de culto e de consciência. Em solo americano, continuaram a trabalhar em meio ao seu rebanho madeirense, quando, em 1853, foram convidados por carta a vir ao Brasil, a fim de difundirem o Evangelho na corte e nas circunvizinhanças. Antes de empreenderem na viagem ao Brasil, os Calley voltaram à Inglaterra, mas em abril de 1855 deixaram a Inglaterra rumo a Guanabara. Do hotel Paranox passaram logo aos estrangeiros no Catete,
mas reinando uma epidemia de cólera na cidade, que em julho daquele ano aqui ceifou mais de 4.000 vidas, e já enfrentando as primeiras dificuldades e também para se ambientarem ao meio, hospedaram-se no Hotel Oriental em Petrópolis. Em fins de junho, dificilmente poderiam, como hóspede do hotel, iniciar suas atividades de médico missionário e alguns meses decorrido, alugaram no quarteirão suíço o Guerrain Lar Amado, na atual Rua Benjamin Constant. Ali começaram a praticar o culto diário, mas já em agosto haviam inaugurado em um outro local a primeira escola dominical para a instrução bíblica de crianças. A cólera dizimava o interior da província e Paraíba do Sul e Petrópolis pagaram elevado tributo. Nesta última foi instalada uma enfermaria para coléricos, autorizadas pelo Dr. Melo Franco, vice-presidente da província, e sob a orientação médica, o Dr. José Thomas Porciúncula Calley, sentindo a calamidade, ofereceu e logo foram aceitos os seus serviços médicos à comissão sanitária do município de Estrela em favor da pobreza. Na escola dominical aumentavam os alunos, os primeiros brasileiros a ouvir a mensagem do profeta Jonas em sua língua natal. Amainada a epidemia em toda a região, Calley pôde, em companhia de alguns recém-chegados, refugiados madeirenses, começou a sua obra no Rio de Janeiro, alugando casa para morar e dar culto a Deus. Na antiga Rua da Boa Vista, hoje Conselheiro Zacarias, número 45. No Morro da Saúde, e onde foi celebrado o primeiro ofício, em agosto de 1856, estavam presentes 10 pessoas. O local fora mal escolhido, pois incomodava a vizinhança que se queixava. As aulas de evangelização só recomeçaram na Rua do Propósito, número 52, bem próximo, numa sala de frente de um colégio inglês, de William Pitt e William R. Esther, que ali funcionavam. Os Calleys, em Petrópolis, progrediram em sua missão, e até mesmo adultos eram batizados. As classes dominicais eram dirigidas pela senhora Calley, à tarde. Para auxiliar na tarefa, os Calley importavam Bíblias de Londres, traduzidas para o vernáculo a partir da Vulgata do padre Antônio Ferreira de Figueiredo, vendidas no Rio de Janeiro e em Petrópolis a baixo preço. Logo a imprensa carioca tomou conhecimento, alertando o bispo diocesano, Dom Manuel do Monte Rodrigues de Araújo, conde de Irajá. O Correio Mercantil de 16 de 12 de 57 divulgou carta anônima apontando o fato e em março de 58, ano de grave epidemia de febre amarela, a mencionada Folha e a Tribuna Católica, órgão do Instituto Episcopal Religioso, publicou veemente artigo contra as tais Bíblias inglesas. Era apenas o início de uma perseguição sem tréguas. Chegou o ano de 59 e encontrou o Dr. Calley muito ocupado com seus enfermos em Petrópolis. Entretanto, seus adversários, procurando prejudicar as atividades religiosas do casal, decidiram atacá-lo por outro flanco, proibindo-lhe o exercício da medicina. Em maio deste ano, o subdelegado de polícia de Petrópolis, Ricardo Narciso da Fonseca, entregou-lhe a intimação, apesar de já ter exibido seu diploma europeu na delegacia policial na véspera. Deixou então de atender aos seus doentes, mas continuou a pregação religiosa. De fato, o núncio apostólico Monsenhor Mariano Paucinelli Antoniati, através do governo imperial, conseguiu que o presidente da província, Dr. Inácio Francisco Silveira da Mota, cerceasse as atividades de Calley. Este, como se quisesse continuar a exercer a clínica, teve que submeter-se a imprescindível exame de habilitação na Escola de Medicina do Rio de Janeiro. Em meados de agosto do mesmo ano, apresentou-se para as provas na Santa Casa de Misericórdia e, a 29
e a 29 do mês defendeu tese, ficando habilitado a exercer legalmente a profissão de médico no Império do Brasil, daí em diante. Em fevereiro de 60, residindo ainda em Petrópolis, adoeceu gravemente. Chegando a notícia aos ouvidos do imperador, este foi visitá-lo. Seu estado era tal, porém, que não pôde receber o monarca, que repetiu a visita em 6 de março, quando permaneceu quase 2 horas ao lado do leito de Calley. Com isso, cessariam as perseguições na cidade serrana, mais ou menos na mesma época, obteve no Rio de Janeiro, de 3 jurisconsultos de nomeada reputação, pareceres favoráveis quanto às liberdades de culto e de consciência no país previstas em Carta Magna. Munido deste documento, o casal Calley recomeçou com mais fervor suas atividades evangelizadoras. De fato, dizia a Constituição do Império em seu artigo 15, a religião católica e apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular, em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo. E no artigo 179, parágrafo 5º, estabeleceu: ninguém pode ser perseguido por motivo de religião, uma vez que respeite a do Estado e não ofenda a moral pública. Também o Código Penal e seus artigos 276 e 278 tratavam desse assunto. No Rio de Janeiro, seus auxiliares prosseguiram na obra, abrindo um local de pregação na Rua da América. Porém atacado por desconhecidos em 19 de outubro de 1860, resultando na detenção de numerosos crentes, logo libertados por ordem do chefe de polícia, Dr. Esperidião Eloy de Barros Pimentel, com exceção de 4 que permaneceram presos, pregando, orando e cantando, acabaram também sendo soltos. Em 1861, mandaram imprimir o primeiro inário evangélico brasileiro, para o uso daqueles que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, na tipografia universal, na Rua dos Inválidos, 61B, Rio de Janeiro. Talvez fosse esse o principal motivo da perseguição de que foi vítima o idioma. Afinal, a Igreja Episcopal Britânica, fundada em 1820, sediada na Rua dos Barbonos, atual Evaristo da Veiga, e na Igreja Evangélica Alemã, na Rua dos Inválidos, número 61, antiga também, ambas no Rio de Janeiro, não enfrentavam problemas tão graves, mas suas atividades eram processadas nos idiomas respectivos e restringiam-se a pessoas dessas nacionalidades. Pela sua tenacidade, pelo seu pioneirismo, pela sua luta, para que tivéssemos a possibilidade de termos um templo religioso de qualquer confissão religiosa, para termos a liberdade de fazermos os nossos casamentos livres de tacão da Igreja do Império e para sepultarmos os nossos mortos, para termos direito à liberdade religiosa. Temos que, em nome da história desse evangelho, temos em nome da história, sendo evangelhos congregacionais ou não, de dizer a Deus, obrigado, Senhor, por homens como Robert Hyde Calley, pela coragem, obstinação, perseverança em prol do evangélico. E nesses anos de sua ausência, que o Senhor continue levantando os homens assim, que mudam a história, não só da fé e da religião, mas do amor, do amor à liberdade religiosa, à ética e, sobretudo, apaixonado por Cristo e seu Evangelho, ainda que dispostos a morrer por essa causa. Amém. Eu queria, depois de ler esse texto histórico, fiz questão de lê-lo exatamente pelo conteúdo histórico que tem, a importância histórica que tem, dizer para vocês que
a igreja congregacional, pastor Márcio, tem uma importância muito grande na vida desse parlamentar. Eu não sei se está aqui presente o pastor da congregacional de Bangu, mas eu fui formado na igreja congregacional de Bangu, levado pela minha avó para as escolas dominicais aos meus 6 anos, pelo menos até meus 12 anos de idade, quando mudei de Bangu para o Meia. Eu tive ali os meus primeiros ensinamentos, aprendi ali meus primeiros cânticos. E tive a oportunidade de, no leito de morte da minha avó, cantar com ela "Eu sou uma estrelinha de Jesus", e cantar com ela um outro louvor, "Bibi Fonfon, de ônibus eu vou partir já". Todos que estão aqui, tenho certeza que conhecem esses 2 louvores infantis ministrados para as crianças nas escolas dominicais. Obrigado. Isso não me permite não me emocionar. Peço desculpa. Mas a importância da Dona Maria na minha formação espiritual é muito grande. Hoje eu não frequento mais a igreja congregacional, mas a semente que ela lançou frutificou. E a Dona Maria nos deixou aos 99 anos de idade, lúcida, completamente lúcida, dizendo que queria chegar aos 100. Glória a Deus. Então, eu tive essa formação muito forte, essa proximidade muito forte. Hoje eu tenho primos que são pastores. Hoje eu tenho uma família que temente a Deus, graças a Deus. E não poderia deixar de fazer essa homenagem. A indicação para essa homenagem foi toda do nosso pastor Alexandre Raposo, mas que não teve nenhum óbice meu a esse respeito, exatamente por conta dessa história que eu tenho junto à igreja congregacional. Então eu queria, nessa manhã de segunda-feira, agradecer a presença de todos aqui e dizer que criei essa lei homenageando a igreja congregacional. Estou fazendo essa homenagem aqui sem nenhuma motivação política, e sim por uma motivação espiritual. Estou aqui nesse momento homenageando os senhores, homenageando a todos aqui presentes. Infelizmente a gente tem limite no número de medalhas e número de moções, que senão eu teria dado moção para a comunidade evangélica toda que a gente tem relacionamento. Mas infelizmente aqui na casa, quer dizer, infelizmente ou felizmente, porque tem alguns que abusam desse direito e fazem homenagem até para gente que a gente depois se arrepende de ter homenageado aqui nessa casa. Pessoas que têm um passado e um presente complicado, às vezes são homenageados aqui nessa casa. Mas se eu não tivesse esses limites, com certeza o número de homenageados seria muito maior. Então eu queria agradecer a presença de vocês e, dando prosseguimento aqui, agradecer a presença de todos vocês e, dando prosseguimento aqui, eu quero pedir para falar sobre o nosso homenageado e, por que não dizer, sobre a nossa homenagem à igreja congregacional. Chamar aqui primeiro para fazer uso da palavra, o nosso pastor Messias de Paulo Silva. Senhor presidente, senhores
deputados, autoridades, pastor Márcio Leal, pastores, nós queremos, em nome da Igreja Evangélica Congregacional em Petrópolis, passar ou repassar toda a honra e toda a glória que o nosso pastor Márcio Leal vem nesta data receber, em nome de todos os pastores e em nome da Igreja Evangélica Congregacional, ao nosso Deus, a quem servimos. O Senhor Jesus, quando questionou sobre o que diziam os homens sobre ele, quem ele era, Pedro disse que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e ele disse a Pedro que ele tinha sido revelado pelo Espírito Santo. E sobre esta afirmação de que Cristo era o Deus vivo, ele edificaria a sua igreja. A igreja congregacional é um instrumento de Deus. O Senhor Jesus tem usado a igreja congregacional para Ele mesmo edificar a sua igreja. De formas que nós queremos deixar, nos versos 1 e 2 do Salmo 29, que toda a honra e toda a glória desse cerimonial, que toda a direção de Deus sobre os homens aos quais Ele tem chamado e aos quais Ele tem incumbido de uma missão, passando a Deus toda a honra e toda a glória. A palavra diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Nós cremos que, acima de tudo, é isto que nós estamos precisando, que o nosso Estado, que o nosso país, que o mundo está precisando. Dar a Deus o primeiro lugar e tributar a Ele toda a honra, toda a glória, pelo privilégio da vida, pelo privilégio de sermos seus instrumentos. Antes de passar a palavra ao nosso próximo orador, eu falei de um louvor, mas falei do final do louvor, e eu queria aqui falar o início dele. Parei para refletir, rebuscar aqui na memória, e o louvor que eu me referi é o que fala da escolinha dominical. Hoje é domingo, vou me aprontar, o meu vizinho convidar, vamos lutar contra todo o mal na escola dominical. E aí vai o Bibi Fonfon. Queria registrar a presença do senhor Josué Mota de Souza, presidente da Confederação dos Homens Congregacionais. Senhor Roberto Mateus Paris dos Santos, presidente da Federação dos Jovens, Igreja Evangélica Congregacional de Ponte Seca. Alminda Alves de Paula, presidente da União Feminina, Segunda Igreja Congregacional de Niterói. Elisiane Nogueira de Souza, vice-presidente da União de Mulheres da Igreja Congregacional de Agronomia Seropédica. Valéria Romano, presidente da COAF, Mulheres Congregacionais do Brasil, Igreja Evangélica Congregacional de Agronomia Seropédica. Eliane Lima, coordenadora do seminário ULEB, União das Igrejas de Congregação das Mulheres. Queria chamar para fazer uso da palavra o pastor Décio Luiz Constante de Moraes. Amados, permitam-me chamá-los assim, porque é assim que eu aprendi e aprendo na palavra do Senhor. Todos somos amados de Deus.
Calley fez história, e nós somos a história de Calley. Mas Deus continua fazendo história por meio de mim e de você, por meio de nós. Na verdade, o amanhã não nos pertence. O que nos pertence é o hoje, é o agora. E agora é hora de continuarmos fazendo história. Mas como isso? Como fazer a história? É simples. É pregando o Evangelho do Senhor Jesus. É ensinando o Evangelho do Senhor Jesus. E é vivendo o Evangelho do Senhor Jesus. Para isso, nós precisamos ampliar em nós o amor que nos foi outorgado por Deus, que foi colocado no nosso coração. Se fizermos isso, a história amanhã será linda. Deus nos abençoe. Quero convidar para fazer uso da palavra o pastor Zefânias Santos Lima. Excelentíssimo senhor deputado estadual Milton César Rangel, presidente desta solenidade, demais pessoas presentes aqui nesta mesa, irmãs e irmãos que estão no auditório. Esse é um momento bastante marcante na vida de nossa união de igrejas. Vivo como pastor congregacional há 57 anos. E esta é a primeira vez em que tenho o privilégio de estar aqui para receber com os demais irmãos esta homenagem que não é nossa, mas é a restauração da memória do casal Calley, a quem devemos muito, em virtude da sua presença marcante em nossa pátria, para não dizer somente no estado do Rio de Janeiro. Nós estamos a comemorar 163 anos da nossa história. E nós nos lembramos dela e nós nos sentimos gratificados, porque há mais de 1,5 século o Evangelho vem sendo pregado em nossa pátria. E o pontapé inicial, podemos afirmar sem dúvida nenhuma, foi através de Roberto Reid Calley e sua digníssima esposa, Dona Sara Calley. Eles chegaram ao Brasil, como já fora dito aqui, no dia 10 de maio de 1855. 3 anos depois, nós já tínhamos a primeira igreja evangélica brasileira, que é hoje conhecida como a Igreja Evangélica Fluminense. Daí em diante, outras tantas igrejas evangélicas que passaram a ser conhecidas posteriormente como congregacionais, até chegarmos ao ano de 1913, quando nós então criamos a União das Igrejas Evangélicas, que passaram a ter o nome como hoje somos União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Então, irmãos, a Deus toda a honra e toda a glória, mas não podemos de maneira nenhuma deixar de lembrar e de ressaltar os feitos, a obra, a realização desse casal, que hoje a memória dele está sendo posta diante de nós. Ficam aqui registrados os nossos agradecimentos, meus em particular, nossos como ministros congregacionais e da nossa união de igrejas, lembrada por esta casa, através desse ilustre deputado, para que nós hoje recebêssemos esta homenagem
e aqui estivéssemos juntos como estamos e o fazemos para a honra e glória do Senhor. Amém. Muito obrigado. Eu queria aproveitar aqui para registrar a presença dos senhores Pastor Roberto de Oliveira, representante da Ordem de Pastores de Niterói e entorno. Pastor Messias de Paulo da Silva, Igreja Congregacional de Petrópolis. Pastor Francisco de Assis Moraes Filho, Igreja Congregacional de Alcântara. Pastor Janilson de Souza Luna, Igreja Evangélica Congregacional de Lagoinha. Zari Gomes de Azeredo, pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Maricá. Senhor Carlos Augusto, pastor da Igreja Congregacional de Alcântara. Senhor Ialan Cavalcante, pastor da Congregacional de Alcântara. Paulo Roberto Menezes de Carvalho, pastor da Congregacional da Ponte Seca, Nova Cidade. Senhor Flávio José da Cunha, pastor da Congregacional Guaxindiba. Senhor Rovanildo Vieira, pastor da Congregacional de Amendoeira. Senhor Marcos Siqueira, pastor da Congregacional de Vila Paraíso. Senhor Marcos Paulo Costa Estevão, pastor da Igreja Congregacional de Cabo Frio. Jorge Marques Ferreira, pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Alcântara. Marcelo Neves de Souza, pastor da Igreja Congregacional de Paciência. Lierte Meireles, pastor da Congregacional de Niterói, Barreto. Marco Antônio Tomás Marinho, presbítero da Igreja Evangélica Congregacional de Niterói. Gostaria de chamar agora para fazer o uso da palavra o pastor Neuci Valentim. Excelentíssimo senhor deputado Milton Rangel, presidente desta solenidade, senhoria Alexandre Cardoso, que nos ajudou muito, e o chefe de gabinete do referido deputado, e também a prezado pastor Roberto Oliveira. Não posso esquecer nomes tão importantes que nos ajudaram nessa homenagem especial, através do nosso contato. Em nome da assessoria de História da União de Igrejas Congregacionais, nós nos alegramos e os felicitamos porque entendemos que vocês, antes de serem ou exercerem qualquer cargo político, são homens de Deus. E esse foi o motivo do maior estreitamento. E gostaríamos de agradecer aos demais pastores presentes e membros. Mas, queridos, eu gostaria de ser breve, mas dizer que existem 3 pontos que nós estamos revivendo aqui. O primeiro deles é uma correção histórica. Quando o Tocari atravessou a Baía de Guanabara para pregar o Evangelho, ele foi recebido por cerca de 400, depois chegou a 1000 pessoas para apedrejá-lo, ali hoje onde é a Cantareira. E ele começou a divulgar o Evangelho, pediu providências ao delegado de polícia, que era mancomunado com
à igreja romana e ele não teve essa proteção. E ele então se dirigiu à Assembleia Provincial, que outrora era onde é a Câmara Municipal de Niterói, hoje é esta casa. E aquela casa, naquela ocasião, não o recebeu, não recebeu sequer a sua carta. E hoje o nobre deputado faz disso uma correção histórica. Então, nosso muito obrigado, porque o Dr. Cali quis fazer isso, mas não conseguiu. E o nobre colega não, seu deputado, o nobre colega de fé, fez isso com muita galhardia. E também uma exortação histórica. Nós precisamos continuar nos caminhos de Cali. Cali sofreu muitas perseguições, provações, dificuldades, mas deixou-nos um legado. O legado é: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Saiu da Escócia, foi para a Inglaterra, da Inglaterra para a Ilha da Madeira, ia para a China e acabou no Brasil. E o Evangelho chegou no Brasil. E se não fosse o trabalho dele, dificilmente, com o tempo sim aconteceria, mas dificilmente no período que ele conseguiu, que foi o período antes da Constituição Portuguesa ser modificada, ele conseguiu fazer casamentos, pregar o Evangelho, fazer sepultamentos e dar liberdade religiosa ao nosso povo escravizado por uma religião pagã. Muito obrigado, queridos, muito obrigado, excelentíssimo senhor deputado, e a todos a quem eu já fiz referência. Amém. Muito obrigado. Queria registrar a presença de Isair Pires Guimarães, presbítero da Igreja Evangélica Congregacional de Vila Paraíso, São Gonçalo. José Sérgio Gomes, presbítero da Igreja Evangélica Congregacional de Pedra Branca. Maria Lúcia Ecardi, diaconisa da Segunda Igreja Congregacional de Niterói. Eunice Roger, diaconisa da Igreja Evangélica Congregacional de Cordovil. Eunice dos Santos de Oliveira, diaconisa da Igreja Evangélica Congregacional de Ramos. Jefferson de Oliveira, diácono da Igreja Evangélica Congregacional de Alcântara. Camila Galante Bento, diaconisa da Igreja Evangélica Congregacional de Icaraí. Gisele Braga, líder dos jovens da Igreja Evangélica Congregacional de Alcântara. E por último, Igor Oliveira, líder dos jovens da Igreja Evangélica Congregacional de Alcântara. Queria convidar agora para fazer uso da palavra o pastor Marcos Moura. Senhor deputado Milton Rangel, presidente dessa solenidade, pastor Márcio Leal, presidente da nossa denominação, queridos pastores, autoridades, irmãos e irmãs em Cristo, é com muita alegria, né, que nós estamos aqui nessa manhã e eu queria falar de forma bem breve de 3 agradecimentos que me vêm neste momento. Primeiro, a esta casa, pelo reconhecimento do trabalho do Dr. Robert Redicale, da dona Sara, do trabalho da nossa denominação ao longo dentro desses 163 anos, né, que completamos agora em agosto desse ano. Um agradecimento a Deus pela vida das nossas igrejas, que é exemplo do Dr. Cali, tem cuidado, né, das nossas comunidades, das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, né, daqueles que têm sido desassistidos, né, e diante do exemplo do Dr. Cali,
e principalmente do Evangelho que recebemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus, porque as nossas igrejas têm feito esse trabalho. E eu entendo que nesta manhã, essa casa reconhece isso, né? Dando continuidade àquilo que o Senhor começou a fazer na nossa nação, através do Dr. Calley e da sua esposa. E um terceiro agradecimento a Deus, porque irmãos e irmãs, nós estamos aqui porque temos o privilégio de termos sido comissionados pelo nosso Senhor, de levar esse evangelho que transforma vidas. Nós podemos cuidar, né, do material, suprir as necessidades das pessoas, mas existe algo que se limita a esse tempo. Existe algo que é eterno, como bem disse, pelo exemplo aqui citado pelo nosso presidente da mesa, né, o deputado Milton Rangel, do evangelho que chegou até ele. Nós louvamos a Deus porque o evangelho tem sido pregado e vidas têm sido transformadas na nossa nação, no nosso estado, e por isso nessa manhã queremos render ao nosso Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque Ele é o único merecedor dessa honraria. Amém. Obrigado. Seguindo o nosso ritual aqui, nesse momento, iniciamos a entrega das moções de congratulações e aplausos. Começarei pelos 4 agraciados que fazem parte da mesa e logo depois vou me dirigir ao centro do plenário para fazer a entrega aos demais agraciados. O mestre de cerimônia fará a chamada e eu estarei entregando as moções. Iniciando aqui. Ok. Bom dia, deputado Milton Rangel, demais membros da mesa, senhoras e senhores, agraciados com moções de congratulações e aplausos. Pastor Messias de Paula Silva. Pastor Zefanias dos Santos Lima. Pastor Neucir Valentim. Pastor Josias de Carvalho Pereira, representando neste ato, Pastor Décio Luiz Constante de Moraes. Demais agraciados vão receber das mãos do deputado aqui no centro. Permaneçam no centro para a foto com todos juntos. Pastor Ademir Paulino
Machado. Pastor Ialan Jair de Sá Cavalcante. Pastor Oswaldo Luiz Machado. Pastor José Carlos Lobo Santiago Filho. Obrigado. Queria citar aqui as 3 moções que serão encaminhadas aos detentores. A moção ao pastor Isaías Evaristo Ferreira, a moção ao pastor Israel Gomes da Silva, o som está ruim, e por último a moção ao pastor Rinaldo César Mendonça de Oliveira. As três moções o pastor José Carlos vai fazer chegar às mãos dos próprios. Queria convidar agora a senhora Denise Moura a fazer uso do microfone e cantar com todos nós em capela os louvores Glória, Glória, Aleluia e 1000 vezes 1000 louvores. Irmãos, vamos nos colocar em pé para estarmos louvando ao Senhor com o instrumento que é a nossa voz. Quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu levantar-se e revelar algum valor, vem cedo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem cedo, vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores que nos venham perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo,
mas quem procura ver-nos sem o gozo do bom Deus, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Mil vezes, mil louvores, rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz. Vamos cantar? Mil vezes, mil louvores, rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz, por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todos seja sempre louvado Salvador. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares e milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem as honras e o louvor. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Ó, vinde agora todos também a celebrar as glórias sempiternas do Redentor sem par, com vozes de vitória, seu nome proclamai. Mil vezes, mil louvores a Cristo tributai. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Amém. Agradecer à senhora Denise, muito obrigado pela sua participação. Queria registrar a presença aqui do senhor Eliezer de Oliveira Farias, pastor da Igreja Evangélica Congregacional da Mazomba, Itaguaí. Senhor Silvano Paraíso Novelino, pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Amendoeira, Itaguaí.
Senhor Antônio Felisberto, pastor da Igreja Congregacional de Queimados. Senhor Rogildo Ramos Veiga, pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Parque Modelo. Senhor Heber José Teixeira Lima, pastor da Igreja Congregacional de Paracambi. Senhor Cláudio César da Silva, pastor da Igreja Congregacional de Jardim Guapimirim. Senhora Vanilda Constantino, diaconisa da Primeira Igreja Congregacional de Queimados. Senhora Maria Luzia Marques da Silva, diaconisa da Primeira Igreja Evangélica Congregacional de Queimados. Senhor Alex Assis Viotti Vargas dos Santos, vereador da Câmara Municipal de Varriçai. É chegado o grande momento dessa solenidade em que o Parlamento Fluminense, essa Casa de Leis, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, tem a honra de homenagear com a medalha Tiradentes o pastor Márcio de Carvalho Leal, presidente da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Convido o pastor Márcio Leal para fazer uso da palavra. Gostaria que fosse feito ali do parlatório. Excelentíssimo senhor deputado Milton Rangel, presidente dessa solenidade, prezados colegas, pastores, queridos irmãos e irmãs, antes de mais nada, uma honra, um privilégio estarmos aqui celebrando ao Senhor. Na verdade, honraria essa que pertence ao Senhor. Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. E eu quero falar sobre dois textos bem rapidamente. Um deles se encontra em Provérbios. Provérbios no capítulo 23, verso 28. Obrigado. Quando diz que verso 22, capítulo 22, verso 28, quando diz: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Como bem já foi dito aqui, na verdade hoje faz-se justiça à memória do Dr. Calley e da sua esposa Sara, quando há cerca de 150 anos atrás lhe foi proibido que falasse no plenário em Niterói. E hoje nós relembramos, 150 anos depois, relembramos a memória do Dr. Calley e da sua esposa e de todas as conquistas que através dele nós obtivemos, de todas as conquistas
que nós congregacionais, através do Dr. Calley, conquistamos. O segundo texto que eu quero fazer referência é o Salmo 126. E eu creio que o Salmo 126 está sendo revivido hoje aqui. Quando lemos, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. E eu não posso continuar sem antes agradecer primeiro a Deus, pelo privilégio, pela honra que Ele concede a cada um de nós. Eu preciso agradecer também ao meu querido amigo pastor Roberto Oliveira, por toda a ajuda, por todo o apoio, ao pastor Alexandre Raposo, por toda a ajuda, por todo o apoio, ao pastor Neuci, que iniciou tudo isso, que teve a iniciativa, e mais uma vez ao deputado Milton Rangel. Mas irmãos, eu amo esse texto do Salmo 126, e esse texto para mim ele está dividido em 3 momentos muito distintos. Dos versos 1 ao verso 3, o texto faz referência ao passado e ao que nós, de certa forma, estamos fazendo aqui, relembrando tudo aquilo que, todas as contribuições do Dr. Calley, todas as contribuições alcançadas e que não apenas se encerram na igreja congregacional, mas que alcança todo o povo brasileiro. Na verdade, o Dr. Calley tem toda uma contribuição com a laicidade do Estado brasileiro, com a laicidade do Estado do Rio de Janeiro. E quando nós vemos o que tem sido conversado na sociedade brasileira, com relação à busca da laicidade, com relação ao direito das minorias, e com tantas outras questões, nós percebemos o quanto Calley era um homem à frente do seu tempo e contribui com a nação brasileira. Num segundo momento, esse texto faz referência ao tempo presente. O salmista, no verso 4, ele olha para o seu presente e ele clama ao Senhor: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes no Neguebe. Excelentíssimo deputado Milton, eu quero dizer para o senhor que aqui nesse plenário está um povo trabalhador, um povo que ama o Senhor, e um povo, excelentíssimo deputado, que eu sei muito bem que o senhor sabe disso, um povo que não tem buscado os seus próprios interesses. Eu creio que uma das marcas da igreja congregacional é exatamente esse: não buscar os seus próprios interesses, mas buscar os interesses de toda uma nação brasileira. E o nosso clamor aqui hoje é o mesmo clamor do salmista, quando olha para a situação do país, para a situação do mundo e pede: restaura, Senhor, a nossa sorte. Eu quero agradecer, excelentíssimo deputado, pelo privilégio que o Senhor nos concede à nação congregacional, de nessa casa, a casa do povo, clamar nessa manhã: restaura, Senhor, a sorte da nação brasileira, restaura a sorte do Estado do Rio de Janeiro, porque na verdade o nosso interesse é o bem-estar da nação, é o bem-estar do Estado, é o bem-estar comum. E num último momento, o salmista, nos versos 5 e 6, faz referência ao futuro.
E isso nos ensina, meu amado, que o passado é um excelente professor. Nós podemos nos alegrar quando olhamos para o passado. Nós podemos aprender quando olhamos para o passado e vemos a coragem de um homem e da sua esposa, do casal Calley. Nós podemos nos alegrar e sermos motivados, entusiasmados a partir do legado deixado e conferido como privilégio ao povo congregacional. Mas, meu amado, se o passado é um bom professor, o presente é um grande desafio para nós. O desafio de olharmos para a situação do nosso país, para a situação do nosso estado e percebermos que isso tem a ver comigo, isso tem a ver conosco, isso tem a ver com o povo congregacional também. E juntos, irmanados, buscarmos e colocarmos a nossa nação e o nosso estado e as nossas autoridades diante do Senhor, pedindo que a boa mão esteja estendida sobre nossas autoridades. E é isso que a Bíblia nos ensina. Encerrando, nos versos 5 e 6, o salmista faz referência ao futuro. E o futuro, sem dúvida, será consequência dos desafios assumidos hoje. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Eu quero louvar ao Senhor porque aqui tem homens e mulheres que têm atuado diante do Senhor exatamente dessa forma. Aqui há presidentes de associação que têm gasto os seus dias trabalhando e fortalecendo as igrejas que fazem parte da sua associação exatamente dessa forma. Eu quero louvar a Deus porque aqui há diversas mulheres que têm atuado, têm gasto os seus dias na sua comunidade local, na sua associação, atuando exatamente dessa forma. Igrejas que têm contribuído de forma relevante com a sociedade e com a comunidade local onde ela está inserida. Eu quero louvar ao Senhor pela vida do povo congregacional. Eu quero agradecer a Deus, porque hoje, meus amados irmãos, nós nos recordamos da importância e da relevância que essa denominação, a qual nós tanto amamos, tem no estado do Rio e em toda a nação brasileira. E quero encerrar agradecendo aos queridos diretores, a Neide, que aqui não pôde estar hoje, a Luciene, que eu estou vendo no plenário, e ao meu querido amigo, pastor Marcos Moura. Eu não seria justo, pastor Marcos, se encerrasse esse momento sem fazer referência à vossa pessoa. Eu quero agradecer a Deus por toda a sua amizade, seu companheirismo e por conta de toda a sua atuação brilhante como secretário-geral da nossa União de Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Que o Senhor nos abençoe. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado. Pastor, antes de passar para a parte final, protocolo, antes de eu falar do encerramento, eu gostaria que todos ficassem de pé e o senhor fizesse uma oração Amém. Para nos abençoar. Amém. Convido a todos a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome por esse dia. Nós te agradecemos pelo privilégio, pela honra que tu concedes a cada um de nós de experienciarmos o dia de hoje, Pai. Quando nos recordamos, Pai amado, que há 150 anos atrás, essa não era a realidade do nosso estado e da nossa nação,
E ao percebermos que Tu guardastes o dia de hoje e concedestes a nós o privilégio de estarmos aqui hoje para louvarmos o Senhor, engrandecermos o Teu nome, agradecermos pela vida do Dr. Calley e da sua esposa Sara, e Te agradecermos pela união das igrejas evangélicas congregacionais do Brasil. Te louvamos, Pai amado, por cada um que aqui se encontra, que tem gasto os seus dias, as suas energias, servindo a causa do reino, pregando o Senhor Jesus a tempo e fora de tempo. Nós queremos Te agradecer, Pai amado, por teres tocado no coração do pastor Neuci, do pastor Roberto, do pastor Alexandre e também do deputado Milton Rangel, para fazer essa tão justa homenagem, Pai. E nós pedimos, Senhor, restaura a sorte desse estado, restaura a sorte dessa nação. Homens comprometidos antes de mais nada com o Senhor, Pai. Homens éticos, Pai amado, que queiram, Pai amado, honrar o Teu nome. Sejam estes, Pai, que ocupem essa tribuna, Pai, que assumam a direção de nossa nação tão querida, Pai amado. Continua, Senhor, conosco. Eu quero apresentar ao Senhor, Pai, o deputado Milton, Senhor, toda a sua família. Pedimos a Tua boa mão sobre a vida dele. Pedimos que o Senhor o conduza, que o Senhor o encha de sabedoria, Pai, e que antes de mais nada, Pai, ele deseje honrar o Teu nome através das suas atitudes e das suas escolhas, Pai. Continua, Senhor, conosco. Continua com cada igreja, não apenas a igreja congregacional, mas com cada igreja evangélica espalhada por essa nação afora, Pai. Com aqueles pastores que são de fato pastores escolhidos pelo Senhor e que têm feito um trabalho honesto diante do Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um desses. Que o Senhor abençoe a cada igreja evangélica, Pai. Que o Senhor nos ensine e nos ajude a continuarmos sendo relevantes na sociedade e na comunidade onde o Senhor tem plantado as nossas igrejas. É o que nós Te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Antes de finalizar a solenidade, eu queria aproveitar para falar uma plateia tão abençoada, tão ungida. Primeiro, registrar a presença do senhor Joel de Almeida Manhães, pastor da Igreja Congregacional de Angra dos Reis. O senhor Odálírio Luiz da Costa, pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Cordovil. O senhor Irimar Nunes Mariano, pastor da Igreja Congregacional de Cordovil. O senhor José Reinaldo da Silva, pastor da Igreja Congregacional de Brisamar. Então, antes de encerrar, falar as palavras de encerramento aqui, eu queria dizer que muito me honra estar aqui na presença dos senhores, presidindo essa solenidade nessa Casa de Leis,
como muito bem disse o nosso homenageado, nós estamos vivendo um momento de muita turbulência na área política, muita turbulência na sociedade como um todo, oriundo dessa turbulência política. E as dificuldades que temos nessa casa, só se vence ela com muita oração e com muita crença nas palavras e na missão que nos proferiu, que nos deu o nosso Senhor Jesus. As batalhas aqui são muito difíceis, são muito grandes, existem muitos interesses, alguns declarados, alguns não declaráveis, que a gente tem que diariamente lutar, diariamente enfrentar. Mas isso foi a missão que eu recebi. E eu queria pedir aos senhores que se comprometam também com essa área política. Não estou pedindo a ninguém questões eleitorais, nada disso, não estou falando disso. Estou falando simplesmente de ajudar a sociedade a sair desse turbilhão. Nós hoje vemos constantemente agressão à família tradicional. Nós vemos constantemente, através das grandes mídias, uma propaganda nefasta que agride violentamente as famílias. E nós, evangélicos, somos tidos como os reacionários. Somos rotulados como reacionários. Eu quero continuar reacionário para o resto dos meus dias, porque a família, eu não vejo como uma sociedade pode viver sem respeitar a família. A família, nós lemos na Bíblia, pregamos isso, falamos disso, que a principal coisa que existe numa sociedade é o amor, é a paz e o respeito. Mas não podemos admitir que o contrário não seja verdadeiro. E com palavras de fé, com palavras fortes de fé, mas com amor, nós podemos dizer para eles: basta, na minha casa vocês não entram mais. Na minha casa, na minha família, essa propaganda não será mais aceita. Nós precisamos dizer isso para todos os nossos irmãos de fé, porque nós ficamos passivos diante dessas agressões. Nós precisamos constantemente levar essa palavra para os nossos membros para defender a nossa família. Hoje, todos os movimentos levam na direção da segregação e do extermínio da família tradicional. Nós temos aqui leis que passam por essa casa, que nós temos dificuldade de barrar por sermos os reacionários, por sermos as pessoas que estamos aqui para combater a modernidade. Não estamos, não. Estamos aqui para defender o único núcleo viável para uma sociedade, a família. Muito obrigado a vocês por estarem aqui. E não esqueçam desse dia, dessa homenagem. Obrigado a todos. Não esqueçam desse dia, dessa homenagem e dessas palavras desse humilde servo. E que levem para vocês, para suas famílias e para os seus processos, todos os seus processos, todos os seus trabalhos de evangelização. Muito obrigado a todos. E já finalizando a solenidade, gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar o nosso respeito e admiração pelas pessoas e instituições homenageadas na manhã de hoje. Tenham todos um bom dia e declaro encerrada essa sessão.